Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 8. Louvamos a Deus por esta noite que aqui chegamos, já temos cantado ao Senhor e agora vamos abrir os ouvidos, inclusive os espirituais, para ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada um de nós. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 1, vamos ler aqui. Você deixa a sua Bíblia aberta no final para nós, nesse texto, aprendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Hoje teremos a segunda de uma série de 7 mensagens, tratando sobre alguns dos vícios e das virtudes que a Bíblia diz que devemos ter, que os combatem, os contrariam. Semana passada estudamos sobre orgulho ou humildade. E hoje vamos falar sobre avareza ou generosidade. Todos encontraram um texto? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida das suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda a dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião: convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, por esta noite que nos reunimos aqui na tua casa para aprender de ti, da tua palavra. Declaramos a nossa dependência do teu Espírito Santo e pedimos que venha nesta noite, Senhor, abrir-nos o entendimento, nos conduzir em graça, nos dar sabedoria para expor e para aprender a tua palavra, Senhor, que seja para edificação do teu povo e para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos, e na certeza de sermos ouvidos, já te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Graças a Deus, queridos, por esta noite que aqui chegamos, e aí agora com a sua Bíblia aberta no texto que lemos, vamos trazer essa palavra
a nossa meditação. Eu vi uma história de um rapaz que se dirigia para o lugar onde havia estacionado o seu carro novo, um carro de luxo, um carro muito bonito. E quando ele vai chegando próximo do carro, ele percebe que tinha um menino, um garoto, que estava olhando pela janela, interessado, olhando, admirando o carro, tentando ver como era o painel, o interior do carro. E o rapaz se aproxima e pergunta: gostou do carro? E o menino respondeu com muitos elogios e dizia que gostava muito de carros, se interessava. E o rapaz foi dando então as informações sobre o carro, qual era a potência do motor, qual era a velocidade que ele alcançava e tudo mais. E o menino ficou então muito admirado com aquele carro e depois então voltou-se para o rapaz e perguntou: quanto o senhor pagou por este carro? E o rapaz disse: nada. Foi o meu irmão que me deu esse carro de presente. E o menino admirou-se e já ia dizendo: como eu queria. E o rapaz cortou a frase dele e disse: já sei. Você vai dizer: como eu queria ter um carro desse. Ou como eu queria ter um irmão que me desse um carro desse. E o menino disse: não, eu ia dizer: como eu gostaria de ser um irmão assim, que dá um carro para outros. A diferença então aqui que essa história nos mostra é exatamente entre a generosidade, a alegria de dar e a avareza, aquele que só pensa em ter, em reter para si aquilo principalmente que são bens materiais. A Bíblia nos fala de generosidade por excelência, porque Deus é tremendamente generoso. Deus é um Deus de graça, de bondade, um Deus de grande generosidade em nosso favor. E no texto que lemos então, o apóstolo Paulo vai incentivar a igreja de Corinto a crescer na graça de dar. Para motivá-los, ele vai falar do exemplo das igrejas da Macedônia, do exemplo de Jesus, mostrando que nós devemos viver este padrão de generosidade que Deus nos apresenta. Mas antes de entrarmos na generosidade da Macedônia para nossa instrução também, vamos entender um pouco o contrário disso. Qual é o vício, o pecado, o erro que muitas pessoas infelizmente cometem, que é viver na avareza e não na generosidade. A avareza é a vontade excessiva de acumular riqueza, dinheiro, de obter bens materiais em abundância. Uma pessoa avarenta geralmente coloca todas as outras questões, inclusive Deus e o seu reino, em segundo plano, porque para ele riqueza, a meta de alcançá-la, o desejo de obtê-la, de acumular, é o mais importante. Então a avareza é um apego exagerado ao dinheiro, que é caracterizado obviamente pela falta de generosidade. Quem é apegado demais ao ter, jamais praticará o dar. E a avareza faz com que as pessoas então se tornem mesquinhas. Há muitas expressões populares, né, que se usa para o avarento: o pão duro, o mão de vaca, o sovina, enfim, aquele que retém e tem muita dificuldade de dar, de abrir. A palavra de Deus refere-se à avareza como uma forma de idolatria. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, no verso 5, ele diz assim: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E aí ele lista a imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Da mesma maneira, na carta gêmea de Efésios, no capítulo 5, verso 5, ele diz: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta
porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por que é que a avareza é colocada como idolatria? Porque o ídolo, queridos, é um artefato do coração. Antes que o homem construa um ídolo de qualquer material, ele o constrói no coração. Por isso que alguém pode adorar algo que nem é visto, nem é palpável. O ídolo não é apenas uma imagem diante da qual alguém se prostra, mas é tudo aquilo que toma o lugar que pertence somente a Deus no coração do homem. Se alguém coloca no dinheiro a sua esperança, a sua alegria, a sua satisfação, a fonte de garantia para o futuro, e faz disso o centro da sua vida, então o dinheiro se tornou um Deus para ele. O Senhor Jesus também tinha este mesmo ensino, porque ele alertou contra o perigo da adoração às riquezas, quando disse: ninguém pode servir a dois senhores, Mateus capítulo 6, o verso 24, porque ele disse: ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. E ele conclui dizendo: vocês não podem servir a Deus e a Mamon, que é uma palavra aramaica que significa dinheiro, riqueza. E o Senhor então como que personificou essa riqueza num ídolo. Vocês não podem servir. E alguém já disse que o dinheiro é um bom escravo, mas é um péssimo senhor. Se ele serve a você, bem, mas se você serve a ele, então ele vai escravizá-lo, e a pessoa fica presa a isso. Há pessoas que são tão apegadas às coisas materiais, que nunca viajam com medo de que alguém roube sua casa. Não sai de casa no carro no dia de lama para não sujar. Eu conheci um cidadão que trabalhava na mesma empresa que eu, ele ia de moto para o trabalho, e todos os dias, quando ele chegava no trabalho, ele chegava mais cedo para poder lavar a moto, limpar, secar, deixá-la na sombra. E no dia que estava chovendo e tinha muita lama, ele vinha a pé para não sujar a moto. A moto não era a moto que pertencia a ele é que pertencia à moto. Então nós vemos que a riqueza é em si mesma algo neutro, mas quando isso se torna o desejo maior de uma pessoa, aí há a avareza, que é idolatria. E a avareza é a irmã gêmea da ganância, que é o desejo de possuir cada vez mais, a sede de acumular insaciavelmente. Jesus alertou sobre este perigo quando contou a parábola do rico insensato, do louco, em Lucas capítulo 12, dizendo: acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que ele possui. Aliás, o avarento busca segurança naquilo que ele pensa que tem, e na realidade nem é dele. No Salmo 49, versos 6 em diante, o salmista diz: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, o seu pensamento interior é que suas casas serão perpétuas, as suas habitações de geração em geração, dão às suas terras seus próprios nomes. Mas ele conclui: este caminho deles é loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Avareza ou ganância, então, é algo que vai deixar o homem tão preso a essa riqueza, que ela se torna de fato seu Deus. Em Mateus capítulo 7, o verso 21, aliás, em Marcos capítulo 7, o Senhor Jesus diz que do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, e ele lista os adultérios, prostituições, homicídios, furtos, a avareza, as maldades, o engano e outras coisas ruins que ele lista, que sai do coração do homem quando ele não coloca Deus no devido lugar na sua vida. Qual é o antídoto de Deus para a avareza?
É a confiança em Deus como provedor que é expressa por meio da generosidade. E agora, olhando o texto de 2 Coríntios que lemos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, uma cidade rica, e portanto uma igreja também rica, mas que parece que tinha começado a levantar uma oferta para os santos em Jerusalém, e não tinha concluído este recolhimento. Paulo escreve a eles, falando então da generosidade dos crentes da Macedônia. Generosidade é definida como a virtude de quem compartilha por bondade. É um ato feito de forma desinteressada, sem esperar retorno. Quando alguém dá esperando obter algo de volta, isso não é generosidade. Pode ser um investimento, pode ser outra coisa, mas generosidade se caracteriza por compartilhar, dividir sem esperar em troca. E não se trata só de dinheiro, se compartilha tempo, se compartilha conhecimento, se compartilha o reconhecimento pela vitória. Quando alguém obtém uma vitória e diz, não fui só eu, é toda a minha equipe, é todo mundo, isso também é generosidade. Paulo diz que os crentes da Macedônia, onde ele abriu diversas igrejas, Filipos, Tessalônica, Bereia, são igrejas da Macedônia. E o livro de Atos dos Apóstolos mostra o grande trabalho que o apóstolo Paulo ali fez. E ele diz que essas igrejas muitas vezes contribuíram com ele. Romanos capítulo 15, ele diz que vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade. Como sabem, os filipenses, vocês foram, aliás, em Filipenses capítulo 4, ele diz, vocês foram os únicos que me ajudaram financeiramente quando lhes anunciei as boas novas. Nenhuma outra igreja o fez. Mas em Romanos capítulo 15, ele também diz, agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. E ele diz, isso lhes pareceu bem, porque eles são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Paulo diz que as igrejas da Macedônia eram grandes contribuintes, eram generosos. No entanto, ele diz aqui, queridos, que eles eram pobres, porque quando nós lemos sobre as igrejas da Macedônia, lá em 1 Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, ela sofreu perseguição, ela foi muito duramente perseguida, por conta disso, de eles terem abandonado os seus deuses, agora eles foram duramente perseguidos. O natural é que eles entrassem num modo de autopreservação, e portanto guardassem o pouco que tinham. Mas Paulo diz que eles têm uma abundante alegria, mesmo no meio de tanta pobreza que eles experimentavam. E aí nós vemos, queridos irmãos, que o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 6, que eles se tornaram modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia, porque eles ali mostraram a sua fé em Deus por meio das suas atitudes. E aí nós vemos, queridos irmãos, que era uma igreja pobre, porém era uma igreja que contribuía com abundância. Enquanto Corinto era uma cidade rica e que talvez estivesse com dificuldades para contribuir, Paulo observa que eles, da sua grande pobreza, na realidade eles não eram apenas pobres, ele diz aí no verso 2 que eles, da sua profunda pobreza, eles transbordaram em generosidade. Alguém pode pensar que contribuir, ser generoso, dar, repartir,
é coisa para quem tem muito, é coisa para ricos. Mas o exemplo da Macedônia nos mostra que, na realidade, todos podem contribuir daquilo que eles têm. E mesmo aqueles que são ricos, o apóstolo Paulo vai lhes dizer, escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 6, verso 17 em diante: exorte os ricos deste mundo, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Aí nós vemos que o ensino da Macedônia e aquilo que o apóstolo Paulo dá como ensino geral às igrejas, mostra que nós podemos dar ao Senhor e aos necessitados, mesmo quando nós não temos muito. Jesus passou por um episódio que ele tira um ensino extraordinário sobre dar quando tem pouco. A oferta da viúva, lá em Marcos capítulo 12. Jesus estava defronte das caixas onde eram depositadas as ofertas. Parece que alguém trazia sacos de moedas de ouro e colocava ali. E chegou uma viúva com 2 moedinhas de menor valor que tinha. Vamos pensar que na nossa moeda de hoje ela trouxe 2 moedas de 5 centavos. É aquele dinheiro que, se você der ao mendigo, ele joga de volta. Que se você der ao pastoreador de carro, ele risca seu carro quando você sair. Aquele dinheiro que se você for botar na carteira e cair uma, é capaz de você nem se abaixar para pegar, que ele acha que não vale a pena. 2 moedinhas das menores, 2 de 5 centavos na nossa moeda. E Jesus disse: olha, preste atenção, eu vou dizer uma coisa importante. Essa viúva deu mais do que todo mundo. E os discípulos devem ter pensado: Jesus não entende nada de oferta. Jesus não entende nada de oferta. Senhor, foi 10 centavos, Jesus, isso aí não dá para fazer nada. Mas se eles pensaram assim, o texto não registra, porém registra a explicação do Senhor, que já lhes disse: porque os outros deram do que estava sobrando, ela deu tudo o que tinha. Se ela ia pagar um transporte para casa, ela voltou a pé. Se ela ia comprar um picolé para se refrescar, ela foi para casa com sede ou com o calor que estava sentindo. Ela podia ter dado uma moeda só, guardado pelo menos a outra, mas ela deu tudo o que ela tinha. E nós precisamos discernir entre o que nós vemos e valorizamos e o que Deus vê e valoriza quando nós ofertamos ou quando somos generosos. Certamente nós, queridos irmãos, podemos passar por momentos de provação, de dificuldade, inclusive financeira. Mas o apóstolo está falando de uma igreja que era envolvida em profunda pobreza. E ainda assim, o texto diz que eles insistiram que lhes permitisse participar dessa graça de contribuir para os santos em Jerusalém. Como é que alguém se torna generoso? Não se pode simplesmente mudar uma chave e alguém deixar de ser avarento e virar generoso. Pois esse é um sentimento que precisa ser mudado a partir do interior do coração. Se a avareza é idolatria e o ídolo nasce no coração, é difícil quebrá-lo. Se alguém tem um ídolo na parede, é fácil quebrá-lo. Uma boa pedra ou um martelo já resolve o problema. Mas como se quebra um ídolo no coração? Como se quebra um ídolo na mente? É preciso olhar a palavra de Deus e tomar o seu ensino para nós. E se nós perguntarmos o que fez
com que os cristãos da Macedônia, uma igreja tão pobre, se tornasse uma igreja tão generosa e alegre, que não precisavam de nenhum esforço para dar. Pelo contrário, parece que Paulo tinha que fazer um esforço para eles não darem demais, porque ele diz: olha, eu sou testemunha, no verso 4, que eles deram de acordo com as suas posses e até acima delas, além do que eles podiam. Qual era o segredo dessa igreja? E nós percebemos que na realidade não há segredo, mas a palavra mostra algumas razões para entender como a generosidade brota no coração. Primeiro, eles tinham recebido a graça de Deus. Aí no verso 1, Paulo diz que a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. E graça, queridos, é algo que recebemos sem merecer. Graça é algo que nós recebemos mesmo não fazendo nada por merecer. E mesmo quando olhamos para o nosso imerecimento e para a graça de Deus, nós compreendemos que o sacrifício de Jesus na cruz por nós vai tocar as cordas invisíveis do nosso coração, derreter o egoísmo, o egocentrismo que reside lá. É somente quando vemos a graça de Deus e o que Deus fez por nós sem merecermos, que nós podemos então ser atraídos para imitar o Senhor Jesus. E quando olhamos para o seu sacrifício, nossos corações serão movidos para retribuir, para ser movidos também por amor, porque amor desperta amor, e o amor de Deus foi revelado na cruz em nosso lugar e favor. Aleluia. Na realidade, a palavra nos diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. É o amor dele que motiva o nosso, é o amor dele que faz nos mover a dar, a ser generosos. E os macedônios deram generosamente, voluntariamente, porque eles receberam a graça de Deus. Aleluia. E por isso nós devemos contribuir de boa vontade. No capítulo 9, o verso 7, logo em seguida, o apóstolo Paulo diz que cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração, não por necessidade ou com tristeza, porque Deus ama o que dá com alegria. Aí nós vemos que em seguida Paulo diz que eles deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Por causa da graça, eles agora se entregaram ao Senhor. A generosidade, queridos, é algo que brota do coração de alguém que já se rendeu completamente ao Senhor Jesus. Eles estão dando o que têm, porque na realidade já doaram a si mesmos pela fé ao Senhor Jesus. E agora eles têm uma vida rendida ao Senhor. E quando nós nos rendemos ao Senhor, sejamos ricos ou pobres, é somente aí que nós teremos o coração mudado e podemos agir em generosidade conforme Ele muda o nosso coração. Alguém que não conhece, alguém que não sabe do que Deus fez na vida de alguém, ele olha para os crentes e acha que eles são tolos. Alguém diz: você vai dar dinheiro para o pastor? Você vai dar dinheiro para a igreja, para quê? E na realidade não percebe que quem faz isso o faz com alegria, porque na realidade entende que recebeu muito mais do que Deus já fez na sua vida. Às vezes gastava dinheiro com cigarro, com bebida, com vícios, com prostituição, e agora gasta muito menos contribuindo para a obra do Senhor, e o faz com alegria, porque entende que Deus fez por ele muito mais. Aleluia. Paulo vai dizer ainda que eles mostraram por meio desse ato de generosidade o seu amor. A Bíblia nos diz que nós não devemos amar apenas de palavras. Amor verdadeiro é aquele que se expressa em ações. Se alguém diz que lhe ama, mas nunca faz nada por você, desconfie.
Se alguém diz eu lhe amo, mas nunca ajudou em nada, nunca moveu uma palha para lhe beneficiar em alguma coisa, que amor é esse? E aí nós vemos que nós investimos naquilo que julgamos mais importantes. Onde estiver o vosso tesouro, Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 19, aí estará o vosso coração. Aquilo que você julga de mais valor, aquilo que você julga de mais importante na sua vida, é nisso que você vai investir o seu tempo e o seu dinheiro. E como agora eles amavam o Senhor, eles amavam a Deus em primeiro lugar, eles não tinham dificuldades em expressar esse amor por meio da sua generosidade para o Senhor, uma vez que eles eram movidos por este amor a Deus e portanto, estavam investindo nele o seu tesouro. Ele era o tesouro deles. Além disso, nós vamos ver que eles estavam seguindo os exemplos de generosidade, a começar pelo exemplo de Jesus. Paulo diz que eles conheceram a graça do Senhor Jesus, aí no verso 9, que sendo rico se fez pobre. Jesus era rico numa medida que nós não podemos nem avaliar. Se alguém vivesse num palácio todo revestido de ouro, sentado em cadeiras de mármore cravejadas de diamantes, você diria que essa pessoa certamente era muito rica. Mas o lugar onde Jesus vivia, no céu, não tem nem comparação com qualquer palácio, qualquer tipo de moradia. O trono que João viu no céu não se compara a nenhum que possa ser visto na terra. O mar é de cristal, as ruas são de ouro, e isso na realidade é só para João ter uma ideia do valor que tem lá. Jesus deixou o céu, aleluia, para vir à terra, e ele não escolheu vir para nascer num berço dourado. Ele nasceu num lugar tão simples, foi colocado num coxo de dar comida aos animais. Ali veio o dono de tudo. Ele se fez pobre, mas a sua maior pobreza não foi expressa no seu nascimento numa manjedoura. A sua maior pobreza foi expressa quando ele, despido de tudo, inclusive da decência, foi exposto publicamente na cruz, pregado em favor da humanidade, humilhando-se, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, até a morte, e morte de cruz. E agora ele nos dá o exemplo, porque Paulo diz, ele se fez pobre para que vocês se tornassem ricos, ricos da graça, ricos de uma nova vida, ricos de presença de Deus na nossa vida, aleluia. E porque ele nos fez ricos, agora nós seguimos também o seu exemplo. Nós vemos que muitas pessoas têm a alegria de contribuir, outros ainda têm resistência a isso. Mas quando nós olhamos a graça de Deus por nós e o que Jesus fez, isso deveria tirar do nosso coração qualquer resistência a sermos generosos para com Jesus. Nós vamos encontrar no Novo Testamento muitas pessoas que foram generosas com Jesus. Maria de Betânia, lá em João capítulo 12, o texto diz que ela pegou um vaso que era caríssimo, e dentro tinha um perfume que era caríssimo. Eu não sei você, mas eu tenho muita dificuldade de dar muito dinheiro num perfume, porque acaba rápido e é uma coisa complicada. Tem gente que compra perfume de R$1.000, de R$1.500. Deus me guarde de tal loucura. Aquela mulher quebrou o seu vaso
E na avaliação que foi feita na ocasião, aquilo valia 300 denários. O denário era equivalente a um dia de trabalho. Então, o que ela quebrou ali e não deu uma borrifadazinha, não despejou umas gotinhas e espalhou, ela quebrou e espalhou tudo aquilo sobre o Senhor Jesus, era equivalente a um salário de um ano de uma pessoa. No nosso caso aqui, se fossem 12 salários mínimos, você faça a conta aí, que Deus me guarde de um dia comprar um perfume de 18, 20 mil reais. Ela não guardou, ela deu inteiro para Jesus, porque ela, entendendo o que ele havia feito por ela, por seu irmão, por sua família, ela derramou aquele perfume. E o avarento do Judas diz assim: por que não guardaram esse dinheiro? Porque ele vendeu-se para atrair Jesus por 30 moedas, e ela gastou 300 nos pés de Jesus. O avarento do Judas queria o dinheiro, e ela simplesmente doou 10 vezes mais do que ele cobrou para se vender. Nós vamos encontrar em Atos capítulo 9, uma mulher chamada Dorcas. Também era muito generosa, conhecida pelas boas obras, pelas esmolas que fazia. Talvez ela não tivesse muito dinheiro, mas o texto diz que ela tinha o hábito de fazer roupas para as viúvas, costurava para aqueles que eram necessitados. Veja, queridos, que aí nós percebemos que generosidade não se trata só de você dar dinheiro. Às vezes o simples fato de você dar seu tempo para alguém, de você ajudar alguém nas suas necessidades mais básicas, já é um ato de generosidade. E agora nós somos confrontados por este exemplo da Macedônia, porque Paulo usa exatamente para dizer: olha, não estou dizendo isso como mandamento, mas eu estou comparando o amor de vocês com um desses pobres macedônios, vocês que têm muito mais do que eles, para saber se o amor de vocês é verdadeiro. E nós vamos ver que temos diante de nós então duas escolhas a fazer: deixar que o amor de Deus nos transforme e, confiando na sua provisão, sermos generosos. Generosos, que eu estou dizendo, não é que você traga seu dinheiro todo para a igreja, é que você seja desprendido em ajudar, em abençoar aqueles que são necessitados e também a obra de Deus. Mas esse não é um ídolo fácil de arrancar do coração. Em Mateus capítulo 19, nós vamos ver que há um encontro de Jesus com um homem religioso, cumpridor dos mandamentos, que alguém podia chamar de um crente dedicado, que não deixava de cumprir nenhum mandamento e não faltava à sinagoga. Um homem que diz: desde a minha meninice eu cumpro todos os mandamentos. Mas quando Jesus disse: então vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga, ele foi embora, deixando Jesus, porque parece que aí a avareza no seu coração era maior do que aquilo que ele buscava de Deus. Mas a palavra de Deus nos garante, queridos, que o generoso será abençoado. Provérbios 22, verso 9 diz: o generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Provérbios 11, 25 diz: a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Porque há uma lei que a palavra de Deus nos apresenta, que é chamada de lei da semeadura e da colheita. Você semeia, você colhe. E o Senhor Jesus disse em Atos capítulo 20, verso 35, algo que Paulo diz que Jesus disse a ele. Nós não sabemos quando, não está registrado nos evangelhos, mas Paulo disse que o Senhor Jesus lhe disse: melhor é dar, ou mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe.
Mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. E quando Paulo diz isso, ele está estimulando a igreja a cuidar dos necessitados, a ser generosos com Deus. Ele diz: nos convém recordar as palavras do Senhor. Isso fazia parte do ensino da igreja. E nós vemos que então, quando a igreja entende, quando cada um de nós entende que generosidade é o padrão de Deus para nós, e o crente que é cheio da graça de Deus, confia no Senhor, e por isso pode abrir mão, ou abrir a mão. O avarento tem medo, esconde dentro do colchão, guarda com medo que amanhã não tenha ou que falte. O generoso abre a mão e dá, porque crê que Deus tem tesouros muito maiores para dar, e Deus é aquele que cuida daqueles que cumprem a sua palavra. Aleluia. Há uma história de um fazendeiro que era conhecido por sua generosidade, dava com abundância aos seus amigos. Chegava algum necessitado, ele enchia a sacola. Alguém que estava necessitado, ele ia lá e abençoava. E os seus amigos foram conversar com ele e perguntaram: mas por que você é assim tão generoso e continua tão próspero? Por que é que você dá muito e ainda tem cada vez mais? E sendo ele fazendeiro, usou uma metáfora do seu ambiente para dizer assim: olha, é porque quando eu pego a minha pá e tiro do meu depósito para jogar no depósito de alguém, aí Deus pega a pá dele, tira do depósito dele e bota no meu. Mas acontece, ele diz, que a pá de Deus é muito maior do que a minha. Então eu vou tirando com a minha pá pequena, e Deus vai botando com a pá grande dele, e aí enche mais rápido do que eu consigo esvaziar. Ser generoso, queridos, é algo que não é tão simples, porque o nosso coração decaído insiste em se apegar às coisas. Nós temos dificuldades para dar, e não é porque somos crentes que não temos essa dificuldade. Se pedir a cada um R$20 para participar de um churrasco, todo mundo já está metendo a mão no bolso. Se pedir R$5 para ajudar alguém e você não vai experimentar nada, tem gente que diz que não pode. Mas, no entanto, nós aprendemos com o Senhor, aprendemos com a palavra, aprendemos com os crentes generosos da Macedônia, que ser generoso é algo que Deus, por sua graça, capacita o nosso coração para ser, quando nós entendemos que já fomos abençoados pelo Senhor. E se Deus nos abençoou, Ele não tem dificuldade nenhuma para continuar abençoando, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente no capítulo 9 aqui em seguida, que aquele que semeia pouco, colhe pouco, e o que semeia muito, colhe muito, porque Deus é aquele que se encarrega de cumprir a lei da semeadura e da colheita. Ninguém semeia na terra da obediência para não colher a provisão de Deus para a sua vida, porque é Deus quem garante que isto vai acontecer. Aleluia. E o apóstolo encerra aqui falando sobre um ato supremo de generosidade de Deus. Ele diz: olha, vocês agora têm, vocês vão suprir a necessidade deles. Um dia, talvez vocês não tenham, e aí ele diz no verso 14, e aí eles vão poder suprir a necessidade de vocês, para que haja igualdade. E aí ele vai citar um texto lá de Êxodo capítulo 16, quando ele diz: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. E ele está falando de quando Deus derramou o maná no deserto para o povo. Quando o povo entrou no deserto, não tinha comida. Deus disse: eu vou mandar comida. No outro dia, quando eles acordaram, havia um monte de sementinhas brancas espalhadas sobre a terra. Uma semente branca que, quando pisada, dava um gostinho de pão de mel. E eles pegaram aquilo, olharam na mão, e em hebraico perguntaram assim:
maná, que significa: o que é isso? Como ninguém soube responder, ficou esse o nome da comida, maná. O que é isso? O que é isso? É para comer mesmo, faça aí. Só que tinha uma coisa, queridos: Deus mandava maná todos os dias. Cada um tinha direito a recolher no nordestinês, vamos dizer, uma cuia de maná. Um balde de maná. Mas quando você faz as contas, o povo de Israel no deserto era de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Provavelmente era pelo menos uma população de 1,5 milhão de pessoas. Talvez chegasse a 2 milhões de pessoas. Nós estamos falando do dobro da quantidade de gente que mora em Natal. E tinha maná todo dia para todo mundo. E era crente aquele povo. E você já sabe o que se diz dos crentes: não bebe, não fuma, nem joga, mas em compensação, come, que é uma benção. Então era maná com fartura, com certeza. Calcula-se, irmãos, que diariamente, só do que eles recolhiam, sem contar o que quando o sol esquentava derretia, dava cerca de 200 caminhões de maná colhidos todos os dias. Agora, quando você olha para isso, você imagine o tamanho do armazém do céu, que mandava 200 caminhões de maná todo dia e sobrava e não tinha problema. Ninguém ficava pensando: será que amanhã tem mais? Deus disse: é o seguinte, só pegue para um dia, porque se você pegar para 2 dias vai apodrecer. Eles tinham que colher todo dia o maná. Agora havia um processo sobrenatural, porque da sexta para o sábado não apodrecia, mas da quinta para a sexta apodrecia se guardasse. Por que só podia colher para um dia? Porque Deus estava dizendo: confie que amanhã tem mais. Confie que amanhã eu vou mandar de novo. Confie que tem mais aqui de onde veio esse. Confie que eu sou generoso para dar. Confie que quando eu digo que vou prover, eu provenho com toda a segurança. Aleluia! Quando Paulo usa essa ilustração do maná para dizer: olha, vocês estão dando, não fique com medo que vai faltar para vocês e vai sobrar para eles, porque quem mandou para vocês tem muito mais para dar. Assim, quem colhe pouco não vai faltar, quem colhe muito não vai sobrar. Deus que mandou o maná é o mesmo Deus que manda provisão para os crentes que confiam nele e que são generosos conforme a graça que eles receberam. Ser generoso, então, é mostrar ao mundo que os valores materiais não têm a primazia nas nossas vidas, que nós não vivemos apenas para este mundo e não viveremos apenas para acumular valores materiais. Existe um lar nos esperando, existe um lugar onde a nossa generosidade é a moeda principal, os tesouros celestiais. Jesus disse: não acumule neste mundo, mas acumule no céu, porque lá não tem ladrão, lá não tem traça, lá não tem ferrugem. E a generosidade, então, é um sinal externo da graça interna de Deus, que está no nosso coração. É o sinal visível de que Cristo habita interiormente em nós. Aquele que é generoso por excelência nos dá a capacidade para sermos também generosos. A generosidade é o antídoto para a avareza, é o contrário da ganância e do egoísmo, é a vitória sobre o desejo de reter. Aleluia! É, portanto, aquilo que deve habitar no coração do crente. E quando falamos de generosidade, não estamos falando só de repartir dinheiro, estamos falando de repartir o que temos e o que podemos. Quando você lava a louça de uma vizinha que está doente, você está sendo generoso, repartindo o seu tempo com essa pessoa. Quando você fica com o filho dela para ela ir de madrugada pegar uma ficha no posto de saúde, você está sendo generoso, está repartindo o seu cuidado, a sua casa, o seu tempo.
Ensinar algo que você sabe de graça para uma pessoa é um ato de generosidade. Você pode ensinar uma profissão, ensinar alguém a bordar, a pintar, ensinar alguém a consertar alguma coisa, ensinar alguém a tocar um instrumento para que ele possa progredir nessa área, quem sabe ter o sustento para a sua família. Isso também é um ato de generosidade. A grande questão, então, queridos, encerrando esta doutrina nesta noite, é que nós devemos avaliar o nosso coração para perguntarmos: quanta resistência temos em dar? E quanto mais nos alegramos quando recebemos do que damos, do que quando damos. Porque nós temos um Deus que é provedor, que cuida de nós. Me permita um testemunho pessoal. Eu trabalhei durante quase 15 anos numa empresa. E uns 10 anos antes que eu encerrasse esse contrato, ou seja, eu tinha uns 5 anos de empresa, um dia Deus usou uma profeta e disse: quem abriu a porta fui eu, e só quem fecha sou eu. Essa empresa passou por muitos processos, que demitiu quase todo mundo, e eu fui ficando. Alguém olhava para mim e dizia: Cleber, eu não entendo como é que todo mundo é demitido e só você não é. Eu digo: mas eu entendo. Eu fiquei o dinossauro da empresa, o mais antigo que tinha. Mas chegou o dia que, inesperadamente, e no meu melhor momento na empresa, Deus fechou a porta. E ele havia usado outra pessoa para dizer assim: eu vou lhe tirar do contra-cheque dos homens e vou colocar no meu. Mas quando eu saí da empresa, fiquei aproximadamente 1 ano desempregado. Um dia fui pregar num lugar e recebi uma oferta, uma boa oferta. E o carro que eu tinha na época já estava com os pneus, que eu estava desviando de ponta de cigarro para não ter problema. Eu cheguei, e aquele dinheiro, quando eu recebi, disse: pronto, agora graças a Deus vou comprar os pneus do carro. Fomos visitar uma família, um irmão, e o irmão disse: pastor, eu dei entrada na minha aposentadoria, mas teve lá um período que a empresa que eu trabalhei não recolheu, e agora eu tenho que pagar um valor alto, 1.000 e tantos reais, para poder eu quitar o que está faltando e poder receber a minha aposentadoria. E na hora, o Espírito me disse assim: dê. Eu tinha recebido 1.000 reais, ele estava precisando de 900 para fechar a conta. Eu disse: Dione, me dê aquele dinheiro aí. Tirei 100, devolvi para ela. Está aqui, meu irmão. Não, pastor, não sou eu. É o Senhor que está dizendo: dê. E a gente sai dali dizendo: Jesus, e agora? Mas, irmãos, não deu 15 dias, eu ganhei os 4 pneus 0 km para o carro, que alguém olhou e disse: pastor, eu estou vendo que o senhor está precisando de pneu, vou lhe dar os pneus, vá lá na loja assim e tal e tal. E eu recebi os pneus que somados dava mais do que os 1.000 reais que eu tinha. Isso não é porque eu estou contando esse exemplo porque eu seja melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Na hora você diz assim: Jesus, deixa de brincadeira. Mas quando nós entendemos que o Senhor a quem servimos é generoso, é provedor, é maravilhoso em cuidar daqueles que lhe obedecem, a palavra de Deus diz que nós podemos então confiar no Senhor. É esta confiança e a sua graça no nosso coração que nos faz vencer a avareza, derrubar o ídolo de Mamon no coração e ser generosos para com Deus, para com os necessitados, para com as pessoas, porque esta é
a obra de Deus no nosso coração e o padrão que Jesus nos dá para nós vivermos de maneira a agradar a Ele. Que nós possamos vasculhar o coração nesta noite e o que encontrarmos de resquícios de avareza possamos deixar fora e pedir ao Senhor que preencha com generosidade o nosso coração em resposta à graça que nós já recebemos. E que cada um possa então perguntar: de que maneira eu posso demonstrar a generosidade que a graça de Deus já colocou no meu coração? De que maneira? Que cada um faça esta pergunta e cada um dê a sua resposta. Porque se você diz: eu não tenho dinheiro, mas certamente Deus lhe mostrará outras maneiras de você ser generoso com alguém, com Deus, com as pessoas. E Deus a abençoará, porque quando servimos a Mamon, Ele cobrará um alto preço de nós. Agora, quando servimos a Jesus, Mamon não tem mais domínio sobre a nossa vida. E se é Cristo nosso Senhor, Ele cuida de nós, guardará a nossa vida, suprirá as nossas necessidades. Em resposta à igreja generosa da Macedônia, a igreja de Filipe, que já tinha dado a Paulo quando ele estava preso, em resposta ao ato de eles já terem se associado a ele no dar e no receber, ele diz então em Filipenses capítulo 4, verso 19, com segurança: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Porque ele garante que Deus suprirá, porque eles já haviam sido generosos em dar, e porque assim então a lei da semeadura se cumpriria na vida deles. Que Deus nos ajude e nos abençoe, queridos, que possamos cada dia ser crentes generosos com todas as pessoas, com Deus, com sua obra, porque nós temos um Deus generoso e Ele certamente garantirá que a graça seja suficiente no nosso coração para termos e para doarmos com alegria. Os macedônios estavam dizendo: Paulo, pelo amor de Deus, deixa a gente dar. Mas vocês são pobres. Não, Paulo, deixa a gente dar. E certamente não só esse desprendimento, mas essa voluntariedade vem da graça de Deus. E Ele pode colocar isso também no meu coração, no seu coração, para nós sermos também crentes, exemplos de generosidade para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Esta é a segunda de uma série de 7. Então, não perca os próximos cultos de ensino, que nós teremos ainda 5 contrastes para nós estudarmos, né? Eu não vou dizer quais são para você ficar curioso e não perder nenhuma sexta-feira.